espera aí, mas quem é da circuncisão está salvo. Quem não é, tem que circuncidar. O primeiro dilema ou polêmica ocorrido na época foi esse. E Paulo vem escrever aos irmãos de Roma, principalmente aos judeus, porque os judeus têm como pai Abraão. E Paulo começa a abordar dizendo o seguinte: olha, vejam Abraão. Abraão que era da incircuncisão. Porque de onde veio, irmãos, Abraão? A Bíblia diz que Abraão veio de Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus era uma cidade idólatra. Logo, Abraão também era idólatra. E não era Abraão, pai das multidões, mas era Abraão, pai elevado. Abraão era de Ur dos Caldeus que era idólatra. Muitos templos de adoração aos vários deuses ocorriam na época. Um dos deuses principais seria como a padroeira aqui do Brasil, que para nós não é padroeira, porque nós só temos um Senhor, mas na época lá para um dos caldeus, esse padroeiro chamava-se Mingau, não é Mingau, é Mingau. Mingau era adorado, Mingau tinha um templo suntuoso. As pessoas que acreditavam em Mingau adoravam a ele também, não só ia ao templo adorar, mas também tinha a imagem de Mingau. A arqueologia encontrou o templo da época onde o povo caldeu adorava a Mingau. Pois bem, Abraão tinha um pai que se chamava Terá. E quando Deus chama a essa família para sair de lá, primeiro quem ouve isso é Terá, pai de Abraão. Terá sai de uma cidade de Ur dos Caldeus, uma cidade que era como Porto de Santos, onde os navios chegavam, o comércio era forte. Há indícios que Abraão era comerciante, a sua família também. Eles recebem uma palavra, o pai dizendo: sai dali, vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele sai de Ur dos Caldeus, deixa a sua segurança econômica e social e sai com a sua família. Encontra uma cidade chamada Harã. Harã era a passagem dos navios mercantes, era a rota para se chegar em Ur dos Caldeus. Ele chega em Harã e por algum motivo Terá para ali. Deus não mandou parar, mas ele para. Talvez ao longo do caminho Terá foi pensando: meu Deus, será que eu estou ficando louco? Tirar minha família de uma cidade tão boa, onde estávamos debaixo da proteção de Mingau, ouvir uma voz que eu não sei quem é, esse Deus que está falando comigo, para ir para um lugar que eu não conheço. Eles param em Harã. E quando chega em Harã, passa um tempo, diz a Bíblia que Terá morre. E aí Deus fala com Abraão, dizendo: sai da tua terra, do meio da tua parentela, porque eu tenho uma terra para você que mina leite e mel. Então, quando Paulo escreve a igreja de Roma, os judeus convertidos, eles começaram a tocar muito nessa questão. Você aceitou Jesus, mas tem que ser circuncidado. E Paulo vai dizer o seguinte: quando Abraão ouviu a voz de Deus, Abraão não era circuncidado. Pelo contrário, Abraão era pagão, era idólatra. Quando ele ouve a voz de Deus, daí para frente, é que ele começa a ter um relacionamento com Deus. Quando ele sai de Harã e ele é abençoado na passagem do Egito, o que é que Abraão faz? Ele faz um altar e oferece um sacrifício ao Deus que ele ainda não havia visto. Ele é grato a Deus. Então Paulo vai dizer à igreja, irmão, olha só: da mesma maneira como Abraão foi justificado pela fé, não sendo ele ainda circuncidado, assim também os que estão em Jesus e que não são da circuncisão, recebem e receberão a justificação de Deus e o favor de Deus sobre a sua vida. É preciso ir nessa parte da história para que você possa entender o que é que Paulo quis dizer com essas palavras. Ele estava trazendo ao povo cristão agora, o que é o tema da minha mensagem, e é o que eu vim fazer aqui nessa noite: reafirmar a nossa fé. Repita comigo: hoje é dia de
reafirmar a minha fé. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 4, versículo 5, veja bem. Mas, Paulo diz, mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Romanos 4, versículo 11. E recebeu o sinal da circuncisão, sendo a justiça da fé. Quando é que vai impactar as gerações que chegam até a igreja de hoje? Você vem aqui, você não vê Deus, você não toca Deus, mas você tem fé que Deus está nesse lugar.